Bom dia, que delícia. Estamos aqui hoje num sábado chuvoso, frio em São Paulo. Flávio chegou hoje, né? De madrugada. De madrugada, com cara de sono, só que não, feliz da vida. Líderes de impacto, hoje com uma mulher poderosa, super especial, que vai enxergar e ensinar a gente a entender como que se faz algo que a gente não está acostumado a fazer, mas na hora que a água bate na poupança... Ó, vocês gostaram, né? Agora você foi no fundo do baú. A gente lembra de fazer network. Como fazer network. Então, estamos aqui com a Rafa. Eu primeiro vou me autodescrever. Meu nome é Inaraí Salles, todo mundo me chama de Iná. Eu sou uma mulher parda, hoje estou com os cabelos presos, né? De camisa colorida, de óculos, né? 1,5 metro de gente. E hoje nós estamos aqui com a Rafaela Vidal, com mais de 21 anos de experiência em advocacia, né? É a advogada mais tech que vocês vão conhecer na vida. Sólido desenvolvimento em negócios, ela tem uma expertise muito grande em fidelização de negócios, é uma mulher muito potente, muito poderosa. Obrigada por ter aceitado no sábado de manhã, ter reagendado um monte de compromisso para poder vir aqui falar com a gente. Conta um pouquinho de quem você é. Que delícia estar entre amigos, né? Porque aí ela valoriza o passe. A gente fica realmente se sentindo. Eu sou a Rafa, eu sou uma mulher parda, tô de cabelo preto solto, de casaco de couro e roupa vermelha, batom vermelho, baianíssima. O baiano nem a gente nem notou. O sotaque me entrega. Sabe o que eu gosto? Eu acho que essa é a parte mais gostosa do sotaque. Eu falo que o sotaque, ele chega antes da gente, faz a apresentação. Sim. E conta a nossa história, né? Identidade, hein? A gente abre a boca e já diz quem é, de onde veio, e é isso. Eu sou baiana com muito orgulho aqui em São Paulo há mais de 21 anos. Muito grata por essa terra, muito grata pela oportunidade. Obrigada, Iná, por abrir essa porta, abrir esse canal pra gente trocar aqui. Eu acho que eu tô aqui mais pra aprender do que pra ensinar, porque a gente tava ali tomando café e o Jorge é o mestre em network. Então eu já percebi, eu já tô aqui me candidatando à mentoria, porque eu tenho muito a aprender. Eu estou me oferecendo. Eu acho que é uma troca, né? E que obrigada mesmo, queridos. Obrigada, Flávia, pela oportunidade também. A gente que agradece e não podia faltar. Estamos aqui com o Galego. Você sabe que eu tenho um problema na minha agenda? Sim. Porque eu procuro Flávio. Porque eu te chamo de Flávio no meu WhatsApp, tá Galego. Aí eu procuro primeiro como Flávio para depois lembrar que tá Galego. Obrigada por ter vindo. Você fez muita falta no nosso último podcast. Não existe podcast sem você. Muita falta. Que é isso, né? Esse podcast, na verdade, é uma junção de nós três e os convidados ilustres que sempre aparecem aqui, né? É uma iniciativa que só existe nós três juntos. Eu entendo realmente a importância de sempre estarmos aqui, né? Você fez falta, mas se autodescreve com seu par de olhos azuis. Flávio é branco, cabelo castanho, olhos claros, estou usando camiseta, a cor azul marinho, usando óculos, barba, e esse sou eu. E agora malhado. Estou no processo. Tenho que falar também que malhado, porque dá trabalho, né? Ela é sempre engraçadinha, assim, sempre, né? Sempre. Sempre assim, estamos aqui com o querido assim, Jorge, maravilhoso, que também vai dar uma querida aula pra gente de network hoje, vai falar um pouquinho também sobre a sua história, né? No CIONet. E se apresenta, Jorge, que é um prazer ter você, querido. Tava com saudade. Você aí que está conectado com a gente, é muito legal nós estarmos aqui nesse novo episódio, Líderes de Impacto. Você que nos acompanha, jovem, adulto, mulher, homem, criança, vocês vão aprender aqui muitas coisas legais com a Rafa. Rafa, muito obrigado por ter aceito o convite maravilhoso, poderosa que você é, para nos ensinar a importância das conexões, a importância do networking. Iná, você fez uma introdução maravilhosa. Tô aprendendo, você de algo muito importante, né, Flávio? Você é o homem dos negócios, de treinamento, de educação, que transformou muitas vidas no país e está transformando. Quantas vidas você já transformou, Mais de Flávio? 100 mil pessoas. E aí eu vou aproveitar a deixa que você deu
porque na minha escola, de todas as pessoas que passaram, né, eu percebo a dificuldade que elas têm de evoluir na carreira. Muitas delas investem muito em conhecimento, elas se dedicam muito ao conhecimento, e elas não visualizam a importância que o network tem. Porque se você tem conhecimento, se você tem experiência, se você tem diversas habilidades, mas se você não tem network, você não consegue potencializar todo o seu investimento. O network é que faz a conexão, ele por si só é a palavra que já se traduz por conexão, mas ele é a conexão de tudo que você formulou ao longo da sua vida. Se você não tiver networking, tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento se perde, não consegue ir para frente. E é algo que as pessoas não entendem, porque a gente não aprende isso em casa, a gente não aprende isso na faculdade. A gente só vai descobrir isso ao longo da vida, possivelmente depois dos 30, a gente vai se dar conta que o nosso sucesso se deu por conta do network. Então, esse episódio ele tem um potencial, ele tem uma grande relevância, porque a gente precisa passar para a audiência a importância que isso tem e você trabalhar isso o quanto antes. Se eu soubesse dessa importância, eu teria trabalhado desde os meus 20 anos. Eu só fui trabalhar no networking depois dos 35. Olha que ponto super importante que o Flávio trouxe para a gente, né? Você aí, essa é a deixa. Né? Essa deixa que você vai ver que nesse episódio você vai chegar à conclusão, poxa, eu deveria ter começado, trabalhado o meu networking antes. Porque não me ensinaram isso antes. Então está aqui, eu sou Jorge Luiz Cordenons, vou me autodescrever agora, sou calvo, tenho uns olhos claros também, não tão bonitos quanto do Flávio, mas também olhos claros, uso óculos, estou como de costume todo de preto, hoje estou com blusa preta, camisa preta, calça preta também, tênis preto, estou aqui, uso barba, né? Para também compensar um pouco, eu sou calvo, então tem que ter uma barbinha para fazer aqui um charme, um combinado, e vai ser um prazer estar aqui conversando com todos vocês e discutindo um tema tão importante. Bom, aí o Flávio é o CEO da TI Exames, quem não conhece tem que conhecer. Eu sou aluna da TI Exames há mais de 15 anos, né, Flávio? Por aí, ajudou. Por aí. Fez parte da fundação. E aqui está um network super importante, nós ficamos amigos quando eu estava tirando o meu I2 Expert, né, Flávio? E eu pedi pro Flávio, por e-mail. E esse podcast é o fruto de um network, que foi plantado há mais de 10 anos atrás. Né? Que network é algo que se planta para se colher muito tempo depois. É um motivo, né? O Jorge é um executivo, um CIO que eu conheci há muitos anos atrás. A gente entrei num grupo para ajudar pessoas desempregadas e o Jorge estava lá. Depois o Jorge ficou doente no Covid. Eu entrei num grupo de oração pra gente, pela vida do Jorge. E a Rafa conheci no MCIO, né, Rafa, como advogada do MCIO e já aproveitando, assim, como que uma mulher, né, baiana, veio da Bahia para cá, se instalou em São Paulo, advogada, enxergou uma oportunidade em fazer network e vender network. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que eu vou pegar até o gancho do Flávio, porque eu sempre tive isso na veia. E na brinca que eu sempre falo que eu sou filha de comerciante, um fruto nunca cai longe do pé, né? Então eu falei para meu pai que ia fazer direito, ele queria que eu fizesse administração à época, e falou, não vai dar certo você com direito, você é muito certinha, você gosta das suas coisas, e advogado, né, tem outra visão de mundo. E eu sempre achei que eu era um peixe mesmo fora daquilo, né? Eu não me encaixava muito em alguns espaços na advocacia, porque essa questão da comunicação, das relações, eu sempre fui muito de estar à frente ali daquilo, e eu acho que isso foi o diferencial. Eu lembro que num dado momento da minha carreira, um gestor, que foi o melhor gestor que eu tive na minha vida... Como é que era o nome dele? É Tiago. E a gente tinha uma incompatibilidade de perfil. Eu fui herdada de uma gestão anterior. O Tiago entrou no escritório compondo, assumiu a carteira, e eu fazia parte de uma gestão anterior. E tínhamos uma incompatibilidade de perfil. Eu sempre gosto de contar, Tiago, você vai escutar, né? Mas você sabe que você é um gestor que mora no meu coração. E no dado momento ali, a gente tendo aquela dificuldade de encontrar um tom, porque o perfil a equipe do Tiago tinha um perfil diferente do meu. O meu era um perfil mais relacional.
o Thiago percebeu que essa é a minha habilidade. E ele me chamou num dado momento e falou, Rafa, você abre caminhos para a equipe, você destrava a bomba, você vai passando e você vai criando fluidez nas relações e aquilo vai destravando os clientes e vai criando os relacionamentos. E naquele momento, com esse gestor, foi que eu entendi que essa era a minha habilidade. Que não é que eu não pertencia à advocacia, só que eu tinha um modo de exercer a advocacia diferente. Eu estava numa posição diferente. Então, a partir desse momento, o Thiago foi abrindo portas e os demais gestores que passaram pela minha trajetória de carreira, de me colocar nessas posições de contato com o cliente. E aí eu fui desenvolvendo essa habilidade. O que era um dom, que eu identifiquei como um talento, foi sendo polido. Aquilo que você falou, Flávio, acho que é muito oportuna a tua fala, de que a gente não aprende isso na faculdade. E aí a vida vai conduzindo e a gente vai achando o tom e vai polindo. Eu acho que na minha carreira também não foi algo que foi planejado. Eu vou viver de relacionamento. Não, as coisas foram fluindo e seguindo um fluxo natural. Eu acho que é isso. Que legal. Mas você falou que você tem esse dom, você nasceu com esse dom, você já é expansiva por natureza, a Iná também tem esse dom natural, né? O Jorge também. Eu acho que isso é um elogio. Eu, por natureza, sou mais eu, por natureza, sou mais introvertido, mas eu entendo a sistemática do network e faço a pergunta. Você certamente deve lidar com várias pessoas que são introvertidas. Essa é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida? Eu acredito que sim, porque na verdade a gente tem um talento, né? E aí eu acho que tudo a gente consegue ir adaptando. E eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou caótica, eu sou intensa. Então eu vou desenvolvendo, à medida que eu sei que essa não é a minha principal habilidade, eu vou direcionar o meu olhar para aquilo que eu não faço bem. Eu vou concentrar a minha energia, eu vou conviver com pessoas que têm esse perfil mais analítico, mais pragmático, para desenvolver essa habilidade. Eu acho que network é igual. Na hora que você está ali criando possibilidades e participando disso, eu acho que é algo que dá para ser treinado. Eu acredito nisso. Isso, o Flávio fez essa pergunta e me vem aqui uma coisa, Rafa, na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. É mesmo? Muito tímida. Você é mais tímido que o Flávio? Muito tímido. Em muito que momento tímido. aconteceu essa Eu também queria saber. Percebe? Jorge, Quando foi isso, Jorge? Muito Meu lindo. tímido, minha mesmo. querida, maravilhosa, poderosa. Assim, eu sou do interior, caipira, de Americana. E eu era assim, quando eu ficava quietinho na classe, sabe? Eu não falava. Eu não tenho uma lembrança minha dessa. Se o professor olhava para mim e fizesse uma pergunta, eu Vermelho. ficava vermelho, né? Então, sempre muito tímido. E como eu comecei a trabalhar essa questão da timidez? Quando eu resolvi falar com os amigos, falar, puxa vida, eu sou muito tímido, o que eu posso fazer? Aí me deram uma dica de entrar num grupo de teatro. Olha só, muitas pessoas vão por esse caminho, né, da arte. Grupo de teatro. E nesse grupo de teatro, eu morava no bairro Cordenonce, lá em Americana, tinha a paróquia, né, de Nossa Senhora do Carmo. E tinha um grupo teatral chamado Grupo Porão de Teatro. E eu entrei nesse grupo, cheguei lá, nesse grupo, falei, gente, eu tô aqui para poder, enfim, começar fazer alguma coisa no teatro. Me convidaram para uma peça chamada O Alto da Compadecida, de Adriano Suassuna. E nessa peça eu comecei a praticar o teatro. No começo foi muito difícil, foi uma batalha interna que eu tive de começar a desenvolver um pouco mais a comunicação. E na minha jornada como profissional, sempre trabalhando em tecnologia, e nós, como profissionais de tecnologia, a maior parte dos nossos seguidores aqui nesse podcast maravilhoso, Líderes de Impacto, são profissionais de tecnologia. Nós temos uma dificuldade, né, Iná, Flávio, Rafa, de desenvolver o nosso networking. Geralmente a gente escolhe esse caminho já pela dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, e eu tinha essa dificuldade. É muito curioso, né? A gente faz o direcionamento. Eu era muito tímido, então, e sou ainda tímido. Eu tenho... Eu trabalho, né? Com intenção, aquela briga toda. Sempre que eu vou fazer uma palestra, eu fico tímido. Sempre que eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui eu estou tímido agora. Mas a gente notou. Mas eu tenho que trabalhar isso e trabalhar constantemente. A minha pergunta para você, minha querida, dentro desse histórico,
para o profissional de TI que está aqui conectado com a gente, né? Seja ele jovem, seja ele adulto, aquele profissional tímido, qual é o primeiro passo ou passos que ele precisa dar para desenvolver o networking dele? Eu acho que quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você se colocar mesmo na intenção de desenvolver habilidade e estar conectado com pessoas. Eu falo que na hora que a gente cria os eventos, e aí até surgiu a ideia do Delmet Conecta, já vou até pegar o gancho aqui para falar dessa rede de conexão, estar entre pessoas que estão buscando o mesmo propósito, né? Senão a gente não vai desenvolver essa habilidade se nunca. Mostrar, Precisa aparecer, precisa mostrar que veio e precisa aprender, tá? Você disse isso, que você participou de um grupo e que você foi entendendo quais eram os caminhos a partir do contato com outras pessoas. Eu acho que é escutar, né? Na hora que a gente vai criando essas pontes através de uma escuta ativa também. E geralmente a gente se aproxima, eu acredito que seja uma tendência muito comum de várias pessoas, não só minha, tá? É uma tendência a gente se aproximar de outra pessoa com interesse. Porque a gente acredita que aquela pessoa tem aquilo que a gente quer, ou um cargo, ou uma indicação de um fornecedor, ou um conhecimento, a gente se aproxima por interesse. E muitas vezes uma outra pessoa que não tem nenhum vínculo com a nossa relação, ela pode ser muito mais útil do que aquela pessoa que eu estava visando ter o interesse. Né? Então, muitas vezes a gente se afasta, a gente se inibe de ter relações com pessoas diferentes. Por exemplo, você é da área de advocacia. Provavelmente eu não me conectaria naturalmente com você, mas certamente hoje, conversando com você, a gente tem muitos pontos em comuns e muitas coisas que podem gerar oportunidades de relacionamentos, né? É tão legal isso que a gente está falando aqui, né? Porque primeiro a gente está falando o seguinte, que quem é tímido também pode aprender, que o Jorge buscou, por exemplo, teatro. Sim. Então, eu acho que a timidez não é uma desculpa para falar assim, não vou ter network. Segundo que a gente estava falando, que a gente não aprende a fazer network, mas a gente precisa. Sim. E o Flávio só descobriu isso depois dos 35. E não necessariamente você precisa ter network com pessoas que são da mesma área que você. A gente está vendo aqui a Rafa, que é de advocacia, e estou imersa nesse mundo de TI e não consigo sair mais. Ela está sempre junto com cara, é uma coisa que a gente esquece que ela é advogada. Na verdade, você só lembra quando eu vou mexer o ar eletrônico. Aí elas percebem. E aí, Rafa, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, agora você impulsionando a Delmet, trazendo o seu talento para ganhar dinheiro, né? Que é fazer eventos, fazer negócios. Você profissionalizou o network. Você profissionalizou o network e eu acho que as pessoas não sabem que isso existe. E muitas vezes, eu tiro por mim, que sou uma mãe solo, que tem o dinheiro bem contadinho, às vezes as pessoas falam assim, cara, vamos num evento que custa R$1.500. Eu falo, cara, eu não tenho condições, né? Mas aquele evento vai sair um negócio que vai me virar pelo menos 10 mil no final do mês. Se né? você estiver aberta a se conectar. Isso. Então, isso. Queria muito que você falasse sobre isso, porque é um ponto que às vezes as pessoas acham que... É o investimento, né? Que as pessoas acham que é o que o Flávio falou da TI Exames, né? As pessoas vão lá e fazem o curso. Mas elas não entendem que... O retorno que isso vai ter. Retorno, que o curso tá tudo bem, a gente precisa estudar, mas o retorno ela só vai ter se ela tiver esse network, né? Se ela tiver esse envolvimento com outras pessoas que saibam o curso que ela está fazendo e saibam como pagar por aquilo. Eu acho que até mais um pouco do que isso. A gente estava comentando aqui também no nosso café antes de virmos aqui para o podcast, da questão da energia e a sintonia que vai acontecer nesse caminho muito natural. Porque às vezes a gente não faz um negócio naquele encontro, mas cria uma conexão que se transforma numa amizade, que vai virar uma parceria, que pode ser que anos depois vire um negócio efetivamente. Então, isso que você falou, a conexão ela não precisa ser com base nas influências, no título, no cargo, mas no interesse genuíno de conhecer o outro, de isso construir as pontes. Você senta para tomar um café à toa
Ou você só senta para tomar um café se for com um negócio? Como que é? Como que você fez e deu match? Eu primo pela conexão, independente se isso vai virar um negócio futuro ou não. Porque eu sei que mais pra frente isso pode trazer uma base pra mim em outros aspectos da minha vida. E a MCIO veio nesse lugar. Você sabe, eu sempre comento que a MCIO chegou no momento da minha vida e que eu tava num momento emocional delicado. E aí veio de uma cliente, que inclusive também eu conheci num spa. Não era cliente, conhecemos num momento ali de férias, estávamos ali no spa, querendo emagrecer, 2 mulheres com mais de 30 anos na época. E aí, anos depois, ela se tornou minha cliente. Anos depois, ela abriu o canal para que... Ela é minha madrinha na MCIO, abriu essa porta. Então, a conexão, ela não precisa necessariamente virar um negócio de imediato, mas pode virar uma parceria, pode virar uma amizade. Quem sabe lá na frente, a gente construa uma relação de um negócio. Eu acho que tudo é troca. Super interessante, Rafa, o que você está colocando. Isso me vem aqui uma ligação com as redes sociais, né? Hoje o networking, se a gente olhar, né, na Flávio, Rafa, nós temos tantas redes sociais disponíveis. Eu queria saber de você, Rafa, qual é o papel dessas redes sociais hoje? Como é que as pessoas podem usar essas redes sociais? LinkedIn, TikTok, Facebook, as pessoas falam que já está antigo, mas está lá a rede. E outras redes também de relacionamento que existem, que são ferramentas que estão aí disponíveis, elas ajudam a fazer o networking. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Como que as pessoas podem usar, na sua visão, essas redes para que elas possam usar melhor o networking delas? Deixa eu fazer um complemento, tá? Porque isso que você trouxe, eu percebo que, pelo menos entre os meus alunos, é muito comum as pessoas buscarem o maior número de conexões no LinkedIn. Isso. Isso é networking, né? Qual a diferença de networking digital, de conexões digitais em redes sociais, do verdadeiro networking, né? Onde de fato existe o networking? Eu pensei muito em um dado momento da minha trajetória se valeria a pena separar esses universos, sabe? De criar um personagem para Rafa. A Rafa que está se descobrindo em vários aspectos do seu feminino, ou da Rafa profissional, advogada, da Rafa que está vivendo, querendo impulsionar avatar network. da Rafa. Mas eu acho que a gente é uma coisa só. E acho que a palavra é coerência. A gente tem que ser muito coerente com a nossa verdade, porque senão a conexão ela não surge, só fake. E aí a pessoa sente quando não é genuíno, quando não é verdadeiro. Eu tive muito receio em alguns momentos da minha vida também de expor alguns caminhos que eu estava fazendo, até de caminhos espirituais, por exemplo, né? Eu falei, será que vale a pena? Será que vai ter julgamento? Será que expor o meu feminino e esse meu momento de reencontro comigo mesma, a minha vida pessoal, ela deve ser tão exposta? Até onde eu devo me expor? Até a gente conversa muito disso, né? Até onde eu devo me preservar um pouco mais. E aí eu tomei a decisão de forma muito consciente também de eu vou peitar. Porque eu vou ser coerente com o que eu tô sendo. E eu acho que isso trouxe mais ganho do que prejuízo, lógico. Em alguns momentos eu fui muito criticada na hora que eu tomei essa decisão de compartilhar. A Iná gosta muito dos textos, eu também sou muito da escrita. Mas é muito curioso o retorno que eu tive no meu privado. Porque muitas pessoas vinham para mim e falavam, puxa, essa dor eu conheço. Eu também eu quero conhecer. Me fala um pouco mais disso, desse teu mergulho no espiritual, ou desse teu momento com o teu feminino. Eu quero saber um pouco, eu também tenho essa angústia. E eu acho que a palavra é realmente coerência, porque senão a conexão ela fica superficial, né? E assim, o que você está trazendo é muito interessante, porque embora você seja uma advogada, né? Tenha essa conexão com tecnologia, você fala sobre espiritualidade, você fala sobre empoderamento de mulheres, fala sobre sexualidade, isso, né? E juntando tudo isso em todos os ambientes, você acaba fechando negócio. Isso. Né? E sempre fazendo network. Então, fica uma dica aqui. Essas conexões vêm, né? É muito legal. E flui com tanta naturalidade, é uma coisa tão orgânica.
E eu acho que é exatamente isso que A você gente falou. ela fez um encontro na casa dela tem mais ou menos um mês, inclusive fui com a minha mãe, foi uma delícia, parabéns pelo momento. Um domingo à tarde, um evento de network, de compartilhamento de mulheres, tinha umas 50 mulheres. Coisa boa. E a gente fez escaldapés, fizemos uma roda de conversa falando sobre diversidade, sobre as dificuldades da mulher no mercado. E dali, inclusive, saíram algumas pessoas que me procuraram para ajudar em mentoria e tal. Então, você vê, eu fui ali no momento com a minha mãe, né? Um momento totalmente no meu pessoal, né? Um domingo à tarde, tava chovendo a beça aqui em São Paulo. É a melhor coisa que a gente pode ouvir, né? Fechei negócio no encontro que você promoveu. Né? Então, às vezes as pessoas falam, eu tô cansada, eu não quero ir, não sei o quê, mas é importante. O Flávio começou o capítulo falando sobre não adianta ter um monte de certificação e ficar trancado em casa dormindo, né, Rafa? Hoje tem um monte de seguidores e não ter conexões profundas. Eu acho que essa profundidade é o que faz a diferença, né? Quando você tá ali com a tua verdade, isso vem pro mundo, extravasa pro externo. Pode ajudar muita gente, né? Eu tenho um momento meu que completou um ano agora, essa semana, vou dividir aqui um ano, né, de libertação. Há um ano atrás eu tava no Summit, né, no Rio, e eu fui pro Summit, minha primeira vez no Summit no Rio, meio que contra a vontade da minha liderança, que não queria deixar eu ir de jeito nenhum, mas eu fui, né, já tava tudo comprado e tal, e fui pro Summit. E chegando no Summit, eu conheci uma MCIO que eu não conhecia, né, que é a Marise, beijo, né, e a Marise perguntou se eu podia ajudar ela ali numas coisas que ela estava fazendo no stand de umas meninas, né, e eu me prontifiquei a ajudar a Marise. E nos conhecemos ali, ficamos conversando ali, né? Quando eu cheguei em São Paulo, exatamente, eu cheguei na quinta-feira do Summit, na sexta-feira eu fui mandada embora do Santander, né? De um jeito meio brusco, né? Não imaginava que ia ser mandada embora. E logo depois foram passando as semanas, tal, e foi quando eu fui convidada para participar do processo seletivo, a convite de um amigo, do André, né? Na Claro. E, cara, quando eu comecei a fazer o processo seletivo, alguém falou pra mim, a Marise já trabalhou na Claro. E aí eu liguei pra Marise, falei, Marise, tô participando de um processo na Claro. Tá? Cara, a Marise ficou não sei quantos anos na Claro, super me apoiou a me recolocar. Então, assim, olha, um evento que eu fui como Inaraí, né? Tudo bem que a gente foi entre as meninas CIOs, mas eu conheci uma pessoa lá que depois me apoiou toda na minha recolocação. A Rafa me apoiou na minha recolocação, o Jorge, o Flávio. Então, assim, às vezes a gente está trabalhando há 100 anos num lugar e fala assim, eu não preciso de network que está dominado aqui, né, Flávio? Mas a gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar de um amigo para ajudar. Inclusive, você, Jorge, que faz inúmeras mentorias, né? Hoje, a maior parte, confirma se isso não é verdade, a maior parte dos cargos, pelo menos de nível médio para cima, são preenchidos através de network por indicação. É muito difícil sem ser dúvida. Um caminho sem dúvida. Headhunter ou agência. E assim, eu hoje, né, uma das atividades que eu tenho é de mentoria de jovens. Então, estou na Gerando Falcões, no Instituto Reciclar, no Instituto de Pretos e Pretas. Tenho jovens de 15, 16 anos. Você aí jovem, né? Eu entendo muito. Aquele jovem que está no ensino médio, terminando o ensino médio, para fazer um Enem, para definir qual o caminho, para onde ele vai, né? E eu estou, por exemplo, começando uma mentoria com um jovem agora, de 15, 16 anos, e esse jovem, são milhões de jovens que nós temos no nosso país, precisa do networking para conseguir o primeiro emprego. Precisa de alguém que abra a porta. Tem esse jovem, por exemplo, né, que me contou a história da vida dele. Ele trabalha junto com o pai, está fazendo bicos de finais de semana em restaurante, né, trabalhando lá para servir, etc. E quer uma primeira oportunidade de trabalho para ser assistente administrativo. Quer começar o trabalho dele, primeiro emprego, como assistente administrativo. Mesmo esse jovem que quer começar no primeiro trabalho, network é fundamental. Precisa dessa porta, né? Precisa dessa porta. E aí, por exemplo, essa é uma situação. Outra situação, já uma outra mentorada que eu estou trabalhando, ela saiu de uma empresa, foi demitida também numa empresa
muito grande aqui no Brasil e está agora se recolocando. Também precisa de networking. É isso aí. Então, assim, um dos encontros da mentoria, e aqui eu deixo uma dica para todos, queria ouvir sua opinião também, Rafa, é como que uma pessoa que está se recolocando no mercado, como que um jovem que está começando a carreira profissional, como é que essas pessoas podem trabalhar o networking para ajudá-las a conseguir um primeiro emprego ou se recolocar no mercado? Por exemplo, o exemplo da Iná, que ela colocou aqui, né, que você conseguiu, está lá na Claro, feliz, te vejo brilhando, te vejo fazendo um trabalho super legal que você está fazendo lá na eu Claro. amo os meus times. Né? Gente, beijo. E assim, quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas? Eu falo por experiência própria, né? As conexões que foram surgindo ao longo da minha vida vieram através de relações pessoais. A Tânia, quando eu digo que a Tânia foi a minha madrinha na MCIO e abriu as portas para mim e possibilitou que eu bebesse dessa fonte com mulheres tão potentes que ampliaram o meu olhar, veio a partir de um momento também que eu estava ali de interação e a gente vai construindo. Eu acho que também, pegando até a fala do Flávio mais uma vez, são relações que são cultivadas. A gente precisa estar ali plantando, precisa estar ali criando essas pontes, criando esses laços e preocupado também em conhecer essas histórias. Porque a conexão surge na hora que eu me interesso pela tua história, pelos teus sonhos, pelos teus projetos. A gente estava ali, você estava me contando, nossa, eu estou nesse momento de vida, eu quero fazer isso. E eu falei, nossa, mas me fala um pouco mais. E é isso que vai fazer com que lá na frente ser genuíno, né, Rafa? Ser genuíno. Você sabe que eu passo por uma coisa? Cara, às vezes a pessoa não me chama nunca. 50 anos, pá, ela chapa na minha tela, eu sei que ela quer alguma coisa. Ela só te procura quando precisa. Ela só procura quando precisa. E isso é uma coisa muito chata. É desagradável, né? É muito desagradável. Então, eu acho que isso que você está falando é super importante, porque tem que ser genuíno, né? Tem que ser uma troca de cultivado. Né? E com interesse tá mesmo tudo de bem. Participar da vida do outro. Então, por exemplo, eu tenho um rapaz que trabalhou comigo no Santander há muitos anos, que todos os meus aniversários, Dia das Mães e Natal, ele me manda mensagem. Bonitinho. Todos, não passa um. A gente não é melhores amigos, mas, cara, no dia que ele chapar na minha tela falando Iná, me ajuda, eu já tenho um olhar diferente, porque é genuíno, a parte que ele me manda feliz aniversário, me manda feliz Dia das Mulheres, né? Feliz Dia das Mães. Então, eu acho que isso é muito importante, né, Flávio? Ser genuíno, né? Sim. Agora, eu vejo assim que o network, ele existe dois caminhos, né? O caminho natural, que a gente tem conversado, que às vezes é a pessoa com quem você convive no colégio, na faculdade, na academia, nas relações do seu dia a dia, né, que você vai se aproximando. E existe um outro caminho que muitas vezes você pode optar por, vamos dizer assim, comprar, entre aspas, né? Eu posso comprar um passaporte para entrar no Mastermind, para entrar num clube, para me inscrever em algum evento fechado de um grupo. Eu posso, de alguma forma, querer forçar esse network para ter um atalho, porque muitas vezes, para eu me conectar com aquela pessoa, só se eu pagar para estar naquele evento. Eu não vou conseguir de outra forma, em outro caminho. Então, eu gostaria que você pudesse, Rafa, trazer essa possibilidade também, porque existe o natural. Sim. E existe, vamos dizer assim, o artificial, né? Um caminho mais rápido, porque às vezes eu tô perdido, eu preciso... Eu não sei fazer, né? Eu preciso de alguém que me oriente a fazer brincar esse jogo, jogar esse jogo. Provavelmente o Jorge deve ter encarado vários mentorados da mesma forma. Eu estou numa situação, eu estou numa posição de procurar um cargo de alta gerência. Eu não vou conseguir nas minhas relações normais, eu vou achar um outro caminho. Qual seria esse outro caminho? Eu acho que é daí que surgiu a ideia do Delmet Conecta. É de pegar realmente pessoas com interesses comuns e colocar todo mundo numa mesma roda. A gente estava ali comentando, né, que a ideia é fazer uma curadoria estratégica de entender que conexões podem virar potenciais negócios. E aí colocar, a ideia do Delmet é isso, colocar pessoas com interesses afins numa mesma sala, numa mesma roda, no mesmo espaço, para compartilhar interesses comuns. E aí a gente já faz um trabalho prévio de rastrear quais são os potenciais clientes para aquele negócio. E aí eu acho que isso faz com que isso que você diga... Tá dizendo rodada aí que de negócio. Dá para ter rodada de negócio?
Eu acho que é tá me vindo um insight aqui agora do que você está falando, de fazer rodadas de negócio como meses, cada um falando das suas habilidades. Tipo Hot City. Cada um colocando, olha, eu faço isso, faço aquilo. E compartilhando rede. O outro falando, nossa, eu preciso disso, tal, você tem isso, você tem um seguro, agora eu não estou mais CLT, eu preciso de um plano médico, você tem alguma coisa para me ajudar? Muito legal isso, né? Com um plano médico, aí a pessoa começa a te apresentar algumas soluções, seria isso, E Rafa? juntar conexões também, porque, por exemplo, vou dar um spoiler aqui, a gente estava estruturando esses dias, veio um pessoal do Sebrae lá no escritório, falando, Rafa, eu fui no encontro deles, a gente está aqui, tem alguns programas que a gente queria fazer, vamos tentar somar força, vamos trazer pessoas que posso impulsionar isso aqui dentro também, trouxe uma série de oportunidades. E aí, no primeiro momento, eu lembrei da Iná. Falei, Unidos Carreira, vamos juntar a Sebrae e Unidos Carreira, fazer um só evento e juntar essas conexões com interesses comuns, porque ali com habilidades comuns e fazer rodas de conversa também. Eu acho que nesse momento que você disse, né, a gente vai criando conexões a partir desses interesses comuns e colocando todo mundo no jogo. Nossa, o que você acabou de colocar faz parte de uma rede global chamada do CIONet. Nós estamos em 20 países. Bacana. Somos uma rede de 11 mil líderes digitais, líderes de tecnologia, líderes de cybersecurity, líderes de soluções digitais em 20 países. Ou seja, o que nós estamos falando, o que você está trazendo em alta aqui, escala, né? Em alta escala, isso pode ser escalado de maneira global. E nós hoje aqui no Brasil, nós somos um continente. Quando eu fui agora para um evento em Natal, que eu comecei a me conectar com pessoas do Macapá, do Amazonas, disso, daquilo, parece em outros países, com outras culturas, com outro vocabulário, etc. E no CIONet, eu convivo lá nessa comunidade já desde 2016, o que eu vejo? Existe um propósito comum. Qual que é o propósito comum? O propósito comum é ajudar o profissional que está lá a se desenvolver profissionalmente. Agora, por exemplo, na Europa, no CIONet, eles estão começando, já está funcionando lá um serviço de recolocação profissional. Mas isso a gente está falando sempre de C-levels, executivos. Líderes. Né? Líderes então, da líderes camada do nível de C-level. De C-level. Diretor para cima. Pode ser diretor para cima. Tanto pode ser de tecnologia, como de cyber, como de digital, mas contanto que tenha um nível C. Né? Ou seja, seja um profissional, seja homem ou seja mulher, independente do gênero, que seja uma posição C-level, exatamente. Né? Agora, o que é legal disso? O legal disso é que as pessoas que fazem parte dessa comunidade, aí vem a questão do networking, elas estão lá para crescerem profissionalmente. E se elas estão deslocadas profissionalmente, Tem um direcionamento. Ter um direcionamento, ter uma ajuda, ter uma mentoria, como é que você vê essa questão? Eu acho, tomando até como premissa o que eu tenho de experiência dentro desses espaços que eu ocupo da MCIO, né? É tão bonito ver mulheres se ajudando, criando oportunidades umas para as outras, mentorando umas às outras. Você vê o projeto da academia da MCIO, eu acho tão bonito de pegar meninas da base, de estar ali formando mulheres que são protagonistas das suas histórias, também reproduzindo esse modelo para que outras mulheres possam chegar nesse patamar. E aí você vê essa troca tão genuína, né, de construir essas profissionais. Eu acho que a gente estava falando ali também, não é só o cargo, né? O cargo também impulsiona a carreira, mas a conexão afetiva, eu sempre volto para essa fala da conexão afetiva, porque para mim é algo muito precioso. Eu estava falando com o Jorge lá fora também, eu falei, nossa, Jorge, às vezes a gente vai para os eventos corporativos e tá todo mundo ali, é lindo ver aquela conexão acontecendo e fluindo e falando de negócio, é importante também falarmos de carreira, mas quando a gente traz para nossa intimidade, quantas mulheres para chegar nessa posição abriram mão de suas vidas pessoais, né? Comprometeram o seu casamento, suas relações com os filhos, quantas estão, né? Quantas de nós estamos adoecidas, precisando de conexões genuínas, de troca afetiva? E as conexões são isso também, né? Afeto, eu né? Acho. Eu acho que a Delmet tá é mais do que isso. negócio. Eu acho que também é conexão afetiva. E eu trago isso como pilar desse projeto, porque é propósito. Então, eu quero realmente criar esses lugares seguros, porque no momento que eu desabei na minha vida,
Eu também estava ali em plena ascensão profissional e aconteceu um evento traumático na minha vida que fez com que eu questionasse todas aquelas escolhas e precisasse fazer esse mergulho interno. E só foi possível que eu retomasse a minha vida, a minha carreira e me reconstruísse como mulher nesse lugar, porque eu tive outras mulheres que me estenderam a mão e MCI ocupa esse lugar precioso na minha vida. Quantas de vocês são minha rede de afeto? Né? Quantas dessas mulheres hoje estão na minha vida e são pilares estruturantes para a minha carreira também, mas também para a minha vida afetiva. É o famoso uma sobe e puxa a outra, né? Isso, eu acredito. Estamos chegando no final. Eu sou a dona do tempo. A dona do tempo aqui. A senhora do tempo. A senhora do tempo, a tempestade, falta só... Pois é, estamos chegando tem no tantas final. Perguntas ainda para fazer aqui, eu também. tantas coisas. E assim, ó, e é tão interessante esse assunto porque se mistura muito a emoção, né, a parte de sentimento com a parte prática do tenho que fazer porque é um compromisso, como é um compromisso estudar, como é um compromisso tirar certificação. Então, chegando aqui no final, primeiro eu queria que você fechasse, Rafa, com uma dica, assim. Cara, quem que impulsionou, quem fez a menina, filha de comerciante lá de Jequié, né? Jequié? Lá de Jequié, ninguém sabe onde é Jequié, Bahia, Sudoeste da Bahia, Cidade Sol. Tá sentada aqui na minha frente como uma potência de mulher, né? Que impulsiona outras mulheres e que apoia outras mulheres. O que a Rafa tem de diferente e que pode ensinar agora, nesse minuto? Eu acho que eu sempre bato nessa tecla, é a minha verdade. Eu sou coerente com a minha verdade. E acho que quando a gente está alinhado com a nossa verdade, as conexões elas surgem de forma muito genuína e muito natural. Então, eu acho que é um olhar, a gente é direcionado também, tem um olhar racional, prático, de eu preciso cuidar do network, eu preciso fazer isso na intenção de virar negócio, mas eu também, o que eu não vou abrir mão para ocupar esse espaço? Boa. Eu fiz mentoria um tempo atrás com a Miriam, maravilhosa, que me ajudou muito nesse processo. A Miriam é da Plural, faz a parte lá de mídia social da MCIO. E eu ganhei essa mentoria, porque ela falou, você vai ser meu case de sucesso, porque você não é da área de tecnologia, eu vejo o barulho que você faz aqui. E aí ela me ajudou a estruturar o The Magic Conecta, isso surgiu dessa nossa parceria, e em muitos momentos a Mi chegou para mim, ela fez esse questionamento que você faz agora. Do que você não vai abrir mão para ocupar os espaços que você quer ocupar. E eu disse isso para ela, eu não vou abrir mão da minha verdade. É coerência e verdade. Você me fez lembrar aqui de um livro, A Ciência do Ser. Vamos acabar. A Ciência do Ser. Olha só onde eu vou agora. Ele vai isso aqui vai terminar numa outra roda. Onde eu vou agora para um segundo capítulo, um segundo episódio que me veio um livro agora. Maravilhoso. Chamado A Ciência do Ser e a Arte de Viver. Olha que profundo, de Maharishi Mahesh Yogi, o autor desse livro, que eu recomendo para todos. Você me fez inspirar esse livro. Como agora. chama? A Ciência do Ser e a Arte de Viver. E a Arte de Viver. Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi, pessoal, Mahesh Yogi. Ele foi um cientista, estudioso de física quântica, que fala das energias, fala das conexões entre as pessoas. E faz um estudo profundo no ser. Porque o que você trouxe agora me fez inspirar e ter esse insight aqui agora da importância que todos nós temos em analisar o nosso ser interno, o nosso propósito, a nossa energia, porque todos nós estamos conectados. Nós falamos no café, né? Os seres humanos estão conectados com os animais, com as plantas, com a flor, a seiva que ela percorre o caule de uma rosa, ela é o fruto, né? Que independente da cor que aquela rosa vai ter, ela tem seu caminho, ela muito tem bom. A sua direção. Então, você me fez ter esse insight aqui, minha querida. Foi muito bom estar aqui. Obrigada, amei. Muito bom. Obrigada. Lindo. Uma pena. Obrigada pela aula. Boa sorte no Delmet.
Boa sorte nessa sua jornada de network e de ajudar outras mulheres e de ajudar outros negócios a fazer negócios, né? Isso aí, É né? muito importante falar, fazer negócio que faz negócios, né? Obrigada. Acho que vale a pena também citar o LinkedIn dela, porque eu vejo que ela também pode ser uma porta de entrada para quem quer começar um network. Rafaela Vidal. Com Rafaela escreve... Com 2 L's. Com 2 L's. E o seu Insta qual é? Rafaela Vidal ADV. Com 2 L's. Com 2 Eu acho que vale também comentar que muitas vezes a gente não consegue entrar em grupos fechados, porque a gente não está naquele nível, né? Mas a Iná e o Jorge são mentores. Maravilhoso. E muitas vezes o mentor é uma porta de entrada para uma nova rede. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Líderes de Rafa. impacto, curtam, compartilhem. O nosso grande propósito aqui é ajudar pessoas, impulsionar pessoas, carreiras, fazer pensar diferente. É um conteúdo muito rico. Eu fico pensando, né? Quem dera que a gente tivesse tido isso alguns anos atrás. Tenho certeza que a gente teria sofrido menos. Então, tragam também sugestões de pessoas, sugestões de assunto. É um sábado que o Flávio vem lá de longe, feito só para vocês, tá bom? Então, beijo, gente. Beijo pra todos, gente. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau.